volta ao vivo aqui na Rede TVRN com o programa Vida Boa. E aqui ao meu lado nós vamos conversar um pouquinho com a Janaína Santos. Ela que é consultora técnica do programa de Alimentos Seguros. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada. Vida Boa. Janaína, pense num programa assim interessante, né? Que a gente sabe que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Hoje a gente sabe tem muitas pessoas, donas de casa em geral, né? E qualquer pessoa precisa ter essa informação de como manusear bem os alimentos dentro de casa. Muitas vezes, né, a sua cozinha ali tem alguns focos de bactérias, enfim, fungos, que tudo isso pode ser evitado se você souber realmente manusear bem esses alimentos. Fala um pouquinho pra gente, o que é que vocês costumam fazer, até no programa, né, que você trabalha, que tipo de orientação é dada para as pessoas? No programa de alimentos seguros, a gente trabalha a questão desde a higienização básica do manipulador de alimentos, né? Onde o manipulador de alimentos ele tem que ter a sua higiene pessoal toda conforme dentro dos padrões para não ser um veículo de contaminação. Tá? E durante a manipulação de alimentos, se faz necessário que esse manipulador de alimentos, ele tenha o cuidado em higienizar sempre as suas mãos corretamente, ao início do processo, para que ele não seja um veículo de contaminação para os alimentos que vão ser fabricados e processados. Quais os principais focos, assim, de contaminação dentro de uma cozinha, Janaína, que você já observou? Nós temos como focos de contaminação que são gritantes a questão do controle de tempo e temperatura, que muitas vezes os alimentos, até na nossa casa, né, ele não é armazenado adequadamente, principalmente os alimentos perecíveis, e onde se precisa ter um maior controle quanto a esse armazenamento do alimento. E em relação também até nesse armazenamento dentro da geladeira e tudo, qual a orientação que você dá pra gente? Com relação à parte do armazenamento numa geladeira, né? Tem que se ter o cuidado ao levar um hortifruti, né? Seja um folhoso ou uma fruta, que ele seja higienizado antes de ser colocado na geladeira e de preferência ser armazenado dentro de sacos plásticos transparentes. Sim, então você orienta que essas frutas, né? A dona de casa, quem for, tá indo agora ao supermercado, fez as suas compras de frutas, então esse mesmo saco, né, que é colocado essas frutas, você orienta que também sejam colocados dentro da geladeira, é possível? Não. Ao chegar em casa, a dona de casa, ela tem que fazer uma pré-lavagem, certo? Dessa fruta ou desse vegetal folhoso, e aí ela deixa secar e coloca em um novo saco, outro saco transparente, certo. Porque os sacos de coloração que tem cor, eles exalam toxinas que vão contaminar o ar da geladeira e assim consequentemente contaminando os demais alimentos que estão ali dentro daquele refrigerador. Interessante, então é bom que também seja feito as compras, né, dessas sacolas transparentes que tenham em casa, né? Isso. Além das frutas, verduras, mais alguma coisa, mais algum produto que seja armazenado dentro da geladeira que você orienta, que também é bom que coloquem em sacos transparentes? É necessário que, por exemplo, se ela fez a manipulação de uma carne, né, de um produto cárneo, e ela temperou, ela acondicione esse produto ou num recipiente limpo, higienizado e tampado, certo. Ou então pode ser acondicionado dentro desse saco que é apropriado para o armazenamento. Se o armazenamento desse produto vai ser consumido até 3 dias, ela pode ficar na parte da geladeira da refrigeração. Se for demorar após esse dia, o ideal é que se coloque no congelador ou no freezer. Certo. Janaína, e em relação, por exemplo, couve, né? As pessoas compram, algumas chegam a congelar também, né? Colocam lá no congelador para durar mais tempo. Você é de acordo? Está correto esse procedimento? Com relação ao couve, quando eu congelo um alimento, principalmente um alimento vegetal, nutricionalmente eu faço com que ele perca algumas propriedades nutricionais, principalmente os micronutrientes. Sim. E aí a gente tem que ter um certo cuidado nesse congelamento, para que esse procedimento não venha ocasionar a necessidade nutricional da pessoa que vai se alimentar. Então, o ideal mesmo é que compre, né, e já consuma, né? Isso. Com quanto tempo, hein, Janaína? O ideal é que esse consumo desses alimentos que são bem mais perecíveis, eles sejam consumidos no máximo no prazo de 1 semana. Por isso que a gente pede que tenha a pré-higienização para que os micro-organismos que às vezes estão presentes nos alimentos, eles possam ser eliminados e não deteriore o alimento durante o armazenamento. O uso de álcool também, né? Até para higienizar, seja uma geladeira e tudo, é correto?
Na higienização da geladeira, a gente pede que a geladeira, né, seja higienizada com sabão neutro, né, sem cheiro, sem odorização, para não deixar nenhum risco de contaminação química. Após ela é enxaguada e aí ela é enxugada. Antes de ser religada, se faz necessário que ela esteja realmente enxuta. E aí, na parte da borracha da geladeira, a gente pede que faça a desinfecção com o hipoclorito. Certo, só na parte da borracha da geladeira. Isso. Ok. E a Janaína trouxe também alguns elementos, né, frutas, para mostrar para você que está em casa exatamente a forma correta de manusear esses alimentos, para que a gente não continue aí, quem está errando, né, não continue no erro. Então, vamos mostrar um pouquinho agora, Janaína, vamos aqui comigo. A gente vem agora aqui para essa parte mais prática, né, para quem está em casa possa entender exatamente a melhor forma. Lembrando que a Janaína trabalha com isso, é responsável pelo setor, né, pelo programa de alimentos seguros do SENAC, e isso aí já faz parte da sua rotina, né, Janaína? Sempre orientando as pessoas. Através do sistema Fé Comércio, o SENAC, ele proporciona também vários cursos, né, como o curso de Boas Práticas da Manipulação de Alimentos, onde a gente orienta os nossos alunos a como fazer a manipulação correta dos alimentos. Certo. No caso de vegetais folhosos, como a alface, né? O ideal, a dona de casa chegou do supermercado, ela ter o cuidado de selecionar folha a folha, ver quais folhas que realmente estão em bom estado e vai lavar uma a uma em água corrente da torneira. Certo? Após esse processo, ela vai colocar num escorredor para deixar secar e vai guardar dentro do saco plástico na parte inferior da geladeira. Sim. Caso ela já vá utilizar o produto, se faz necessário que após essa lavagem folha a folha, ela coloque em uma vasilha onde a gente coloca gotas de hipoclorito, né? Certo. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para colocar. Ok. E aí a gente coloca as gotas de hipoclorito para 1 litro de água. Nesse caso desse hipoclorito, a gente coloca 2 gotas. 2 gotas já são suficientes, Isso. né? E aí a gente deixa agir com as folhas, certo? Por 15 minutos, conforme o fabricante. Isso vai depender de fabricante para fabricante com relação ao produto. Cada um tem uma determinação. Já com relação à parte das frutas, nós temos 2 tipos de frutas. Nós temos as frutas de cascas comestíveis, né? Sim. E temos as frutas que muitas vezes a gente não reaproveita a casca, tá? Então, o processo de higienização para as frutas que são de cascas finas, que muitas vezes nós nos alimentamos, ele é feito da seguinte forma. Também vai lavar em água corrente, certo? Tá. Após a lavagem em água corrente, eu vou colocar na solução com hipoclorito e deixar agir o tempo que o produto determina. Retirado do produto, eu tenho que lavar novamente em água corrente. Por quê? Para que eu não deixe o risco de um resíduo de contaminação química. Entendi. Certo? Então tem que ser lavado também após, né? Isso. E aí, após esse processo, eu posso manipular a fruta para uma preparação ou até mesmo consumi-la, certo? No caso das frutas com cascas mais grossas, vai depender de qual vai ser o procedimento. Se certo. O procedimento eu vou fazer para reaproveitar a casca, se eu for reaproveitar a casca, que hoje a gente sabe que tem um aproveitamento dos alimentos integrais, né? Exatamente. E aí, no caso do abacaxi, ele é reaproveitado muitas vezes a casca para fazer um doce, para fazer um suco, certo? Então, nós tiramos a coroa do abacaxi, certo? Antes da higienização, se faz a retirada da coroa do abacaxi, lava o abacaxi em água corrente, dependendo se esse produto ele tiver com bastante sujidade, o que é que se recomenda? Como é que a gente até olha, Janaína, assim, se ele realmente a olho nu mesmo, né? Se ele tá sujinho. A olho nu, às vezes a gente chega a detectar que o abacaxi tá com alguma sujidade, como produtos de areia, certo? Sim. E aí, nessa parte aqui, a gente recomenda que se use uma escovinha de nalho, certo? Com cerdas de nalho de plástico, para que se facilite essa higienização na água corrente. Após essa parte dessa higienização, se for reaproveitado a casca, nós vamos colocar em uma vasilha maior com água e o hipoclorito. Após a ação do produto, nós retiramos e relavamos a fruta. Essa certo? parte de congelar, né? A gente sabe, você até já falou que muitas vezes se perde os nutrientes.
no abacaxi, né? Tem pessoas que cortam o abacaxi até para tornar como se fosse uma polpa, né? Para fazer um suco. É correto isso? Você fazer os cubinhos, congelar e ir utilizando à medida que você precisar? É possível? Pode ser feito dessa forma? Pode ser feito, mas o que é que acontece quando eu congelo uma fruta, uma polpa de uma fruta? A parte de vitaminas e minerais, elas são muito sensíveis ao gelo. Então, aos poucos, essa fruta vai perdendo. É tanto que a recomendação que a gente tem é que se faça o suco próximo da hora dele ser consumido. Porque senão, algumas frutas, eu perco as propriedades nutricionais dessa fruta. Perfeito. E tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que está querendo saber, mito ou verdade, se há parafina na maçã? Não, a maçã ela não tem parafina. O que é que acontece? Alguns produtores fazem com que, para a conservação maior do produto, ela coloca a parafina como uma forma de conservação maior para que ela não venha a amadurecer. Certo, ok. E o próximo passo? E aí a mesma coisa, a gente tem o cuidado com relação com o melão, certo? Onde o melão, geralmente, nós fazemos da entrecasca do melão alguns tipos de doce. E aí nós fazemos também o processo de higienização do melão utilizando o hipoclorito. Porque muitas vezes eu não uso o hipoclorito se eu não for usar a casca ou a entrecasca. Né? Eu só lavo em água corrente e se faz necessária essa lavagem em água corrente. Não pode, ninguém pode esquecer disso, hein, gente? Porque ao cortar a fruta com a faca, a lâmina está penetrando na polpa. E antes dela penetrar na polpa, ela passou pela casca. Então, se essa fruta ela está suja, esse utensílio, essa faca vai ser um contaminante. Olha, e aí vai estar levando as bactérias, os micro-organismos para dentro da fruta. E muitas vezes essa fruta não vai sofrer nenhum processo de cocção para reduzir ou minimizar o aparecimento daqueles micro-organismos. Então, se faz necessária a higienização correta, tanto de frutas como da parte de vegetais. Isso com o tomate, a gente tem que ter maior cuidado, né? Num vinagrete, certo? Certo. Janaína, em relação, né, às pessoas, cada um, né, todos nós, quando vamos ao supermercado, né, comprar uma feira, comprar algum tipo de fruta, é aconselhável, pode ser assim, o que é que você orienta? Compra essa fruta mais próxima de amadurecer ou já mesmo para você consumir? É possível você comprar realmente essa fruta ainda para amadurecer em casa? E se comprar, quais os cuidados que se deve tomar? O que é que acontece? Algumas frutas elas têm grau de maturação pós-colheita, certo? É o que a gente vê com relação com a parte do mamão. O mamão é um tipo de fruta onde ela tem uma maduração pós-colheita. Então, tanto eu posso comprar um mamão maduro, que é o ideal que a dona de casa, ela divida essa compra. Ela faça uma parte já madura, que vai consumir, se ela for consumir naquela semana, certo. E a outra verde que vai amadurecendo aos poucos, porque o mamão ele é amadurecido pós-colheita também, certo? Mas tem frutas que não conseguem amadurecer no pós-colheita. Acontece muito isso. O caso do melão. Exatamente, né? Perfeito. Principalmente na nossa região, quando não tem a parte muito chuvosa, o melão é uma fruta que é rica em água. E aí ela precisa realmente dessa parte na agricultura que tenha um solo bastante irrigado para ele poder desenvolver. Então, por isso que muitas vezes a gente vê a comercialização de melões em tamanho menores, porque ele não teve a condição de ter uma irrigação adequada para o seu desenvolvimento durante a plantação. Pode ser consumido normalmente, não tem problema, não é? Pode, pra saúde, certo? Assim. Ok. E também uma outra dúvida, Janaína, que tem frutas que a gente compra, né? Até no caso do melão mesmo, a gente pode citar esse exemplo, que não consegue amadurecer totalmente, né? Você compra, né? Leva para sua casa e termina que a fruta ela não amadurece, né? Isso é algum problema até pela forma que você armazenou na sua casa ou é mesmo da fruta? Não, Janiara, é o seguinte, o que é que acontece? É como eu falei, existem frutas que por ela amadurecer só no pé, ela não consegue após a colheita, ela continuar o processo de amadurecimento. Certo? Então, se ela é retirada ainda verdosa, por mais que você coloque temperatura, que você abafe em casa, faça todo o processo, ela não vai conseguir uniformemente ter esse grau de amadurecimento. Perfeito. E uma pergunta agora aqui da Luciana, lá do Parque das Dunas, ela quer saber se é mais indicado comprar frutas e verduras na feira ou no supermercado. O que é que você orienta? Na feira o pessoal diz que é tudo mais fresquinho, né, do que no supermercado. Qual é a sua orientação? A questão com a aquisição, tanto no supermercado quanto em feira,
Vai depender quando você chegar em casa. No supermercado, o que é que acontece? Se existe um controle de qualidade, inclusive através do Programa de Alimentos Seguros, a gente trabalha isso com as empresas para que elas tenham fornecedores idôneos, fornecedores que tenham todo o cuidado quanto às boas práticas. Então, nós recomendamos o cuidado de se adquirir em supermercado por isso, pois hoje a gente ainda não tem aquele feirante consciente, que muitas vezes ele está lá manipulando, cortando a sua melancia, mas ele está com um paninho de algodão para enxugar as mãos e a mão pegou o dinheiro que passou o troco para o cliente e nós sabemos o quanto o dinheiro ele é um contaminante na hora da manipulação de alimentos. Com certeza. Certo? Então, assim, nós recomendamos que se adquira no supermercado que tem todo um critério de boas práticas e segurança alimentar dos alimentos. É feito todo um filtro mesmo, Isso, a sondagem, tem né? todo um trabalho. Exatamente. Inclusive, a gente vem trabalhando isso em muitas redes de supermercado aqui do estado, né, através do Programa de Alimentos Seguros, para que eles possam realmente dar a melhor qualidade de segurança dos alimentos aos seus clientes, quanto às ferramentas adequadas de como armazenar, como expor para a venda, o grau de maturação, lá no estoque, na parte interna, como armazenar nas câmaras, como receber no recebimento. Então, a gente tem toda essa parte orientativa quando a gente trabalha direcionado na consultoria para as empresas. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas vão ficando mais conscientes, né, da importância de como realmente você deve manusear, né, as frutas, verduras, enfim, todos os alimentos dentro da sua casa. Janaína, um outro ponto também que é muito interessante da gente discutir aqui é sobre a questão do pano de prato. Toda dona de casa utiliza um pano de prato, mas a gente sabe que ele também, né, é um forte, assim, vamos dizer assim, um agente aí de contaminação dentro da sua casa. Então, qual a melhor forma de você manusear esse pano de prato? O que é que você orienta pra gente? Qual o cuidado que a gente tem trabalhado muito com relação ao uso do pano de prato, né? O pano de prato, ele é um costume muitas vezes nas residências domésticas. E aí a gente pede para se ter o cuidado desse pano de prato, ele ser usado apenas para estar cobrindo uma louça que foi higienizada, foi lavada e após ela ser secada num escorredor de prato, ela vai ser guardada. Por quê? À medida que aquele pano de prato ele está úmido, ele vai estar dando condições de proliferação de micro-organismos ali. E aí, durante o manuseio da fabricação, da preparação, muitas vezes a dona de casa usa aquele pano de prato para enxugar as suas mãos. E aí contamina mais ainda aquele alimento. E tem que deixar, assim, utiliza o pano de prato, então já coloca ele para, né, ser arejado e tudo. Nada de deixar pano úmido dentro da cozinha, não é? Em relação também aos utensílios, né, facas, o que você vai manusear na sua cozinha, qual a melhor forma, né, de higienizá-la, como é? Quais os cuidados que a gente tem que ter ao higienizar os utensílios, né? Eles devem ser lavados com esponja e detergente neutro, tá? Sabão em barra, você orienta? Não, porque o sabão em barra, ele é um produto que ao ser molhado, fica úmido e vai deixar resíduo na louça. Seja nos utensílios de talheres, seja nos utensílios de prato. E aí, aos nossos olhos, não vai ficar visível e vai ser um contaminante de um perigo químico para o alimento que vai estar ali em contato com aqueles utensílios. Perfeito. Certo? E aí, esse utensílio higienizado, após higienizado e secado, não secado com pano de prato. Se eu secar com pano de prato, tem que ser um pano de prato limpo, que só vai ser utilizado para aquela função. Certo. E aí, depois ele vai ser descartado para lavagem, tá? E aí, ao ser guardado, se faz necessário que a dona de casa guarde em recipiente fechado. Porque muitas vezes a gente vê que as cozinhas domésticas têm as gavetas, né? Isso. E são abertas. E aí elas dão condições das pragas penetrarem e passarem por aqueles talheres. E aí acabam contaminando o talher que está ali higienizado. Então a gente tem que ter o cuidado com relação a como armazenar. Os utensílios, como talheres, facas, devem ser guardados em depósitos tampados. A questão da louça com relação a pratos, tigelas, bowls, é necessário que antes da utilização de uma vasilha dessa, de um bowl, seja feita uma higienização para não colocar o alimento dentro. Porque ele pode estar armazenado dentro de um armário onde pode ter passado alguma praga por ali.
Perfeito, muito bom. E Janaína, também uma outra dúvida, né, em relação, como você falou, do escorredor, né, escorredor de prato, nada de pano, assim, né, é bom que a gente deixe mesmo, apenas cubra, porque a gente sabe que, né, o ambiente é externo, ele está exposto ali à poeira e tudo, mas é importante que deixe lá e que naturalmente ele vá secar, né, isso Vai nada secando. de você querer limpar. Isso. E assim, quanto mais a dona de casa puder substituir o uso do pano de prato durante a preparação dos alimentos pelo pano multiuso, melhor. Porque o pano multiuso, ele vai ter uma vida útil menor, então ele vai se fracionar mais rápido, ela vai saber que está na hora dela trocar. Sim. E aí o pano de prato, a dona de casa ainda quer insistir de usar ele várias vezes, ele acaba sendo um grande vilão para a contaminação dos alimentos. Acredito que até mesmo depois de lavado, não é, Janaína? Ainda fica lá, é complicado, E aí, né? ao lavar, justamente, ao lavar a gente tem que ter muito cuidado, porque ao lavar, se for lavado com um produto químico muito forte, ele pode ficar a odorização desse produto e passar para os alimentos quando ele está em contato. Muito interessante. E agora uma dúvida, eu tenho certeza que quem está em casa também vai concordar comigo. A gente sabe que hoje a maioria das pessoas, elas passam o dia todo fora de casa, né? Só chegam em casa à noite. Então, assim, Janaína, qual a sua orientação, até mesmo nas marmitas, né? As pessoas já fazem a sua refeição, seu almoço em casa e vão levar para o seu trabalho. Então, assim, a melhor forma de levar esses alimentos, a gente sabe que tem vasilhas de plástico, outras de vidro. Qual é a melhor forma? O que é que você orienta pra gente? O ideal é que esse alimento pré-preparado, né, que vai ser consumido muitas vezes na refeição do almoço das pessoas em seus trabalhos, eles sejam acondicionados em vasilhas limpas, né, higienizadas, Certo. plásticas tampadas ou então de vidro com tampa de plástico, nunca com tampa que tenha alumínio, porque essa tampa pode vir a oxidar e ser um contaminante. E aí elas sejam levadas para os seus locais de trabalho. Ao chegar lá, as pessoas devem acondicioná-la dentro de uma refrigeração. Perfeito. Tô fazendo tudo certinho, hein, até agora. Vamos lá. E aí, poucos minutos antes de consumir a refeição, se retira para colocar no micro-ondas para poder ser reaquecido. É importante dar o processo de reaquecimento do alimento. Geralmente, dependendo da preparação, a gente reaquece no micro-ondas de 5 a 10 minutos, para que o alimento atinja a temperatura novamente de quente, né? Para poder ser consumido. É mesmo, então o ideal seria de 5 a 10 minutos, viu? Olha aí, gente, isso é importante, essa informação. E da mesma forma, quando você vai colocar, né, no recipiente esse almoço, se você vai trazer, por exemplo, um arroz, um feijão, por exemplo, o feijão, que eu acho que esse tem que ter um cuidado maior, é complicado. Dá para trazer mesmo nessas marmitas ou é aconselhável que nem coloque o feijão? Se o feijão ele foi colocado numa temperatura, que é uma temperatura que a gente considera a temperatura ambiente para poder ser tampado, ou então ele foi feito na noite anterior, certo, e armazenado na geladeira, é ideal que se ele foi retirado da geladeira, ele venha numa marmitinha térmica, na bolsa térmica, para conservar a temperatura de frio, para que não haja o choque de temperatura de eu tirar de um refrigerador da sua residência, certo, e fazer o percurso até o seu trabalho sem nenhum acondicionamento adequado e chegar aqui e recolocar na geladeira. Porque aí eu vou estar dando a oscilação de temperatura e isso também choque, né? É um dos itens que proporciona a multiplicação de micro-organismos. E aí esse feijão pode vir a ficar com a apresentação de fungos, de bactérias, vir ficar azedo, como nós falamos de um popular, e esse sabor azedo é ocasionado pela proliferação de micro-organismos presentes no alimento. Então isso quer dizer, Janê, só para ficar bem claro, se o feijão, por exemplo, estiver refrigerado, o ideal é que você coloque ele dessa forma no seu recipiente e quando chegar no seu destino, você também coloque lá no refrigerador, né? Isso que mantenha essa temperatura. Nada de ferver um feijão, colocar lá dentro e depois colocar no refrigerador. Nada, né? Porque quando eu fervo o feijão, eu tenho que dar um tempo para ele ficar uma temperatura morna, aceitável, para levar para o meu refrigerador num recipiente não totalmente tampado, e aí eu deixo a tampa entreaberta, e aí para ele trocar calor com o refrigerador, eu deixo entre 15 a 20 minutos, depois eu tampo para acondicioná-lo corretamente, sem risco de contaminação. Perfeito. Fala pra gente, só pra gente encerrar também, quais são os principais alimentos assim que você acha que deve ter, a dona de casa que está nos assistindo agora, deve ter um cuidado redobrado aí dentro de casa, até mesmo nessa facilidade, né, de se estragar e dessa conservação. Qual é o que você pode citar pra gente, que até você observa que tem o maior, né, índice de contaminação? O que acontece muito nas residências?
A dona de casa ainda tem um costume de muitas vezes lavar os produtos cárneos. E a gente orienta que esse produto cárneo, ao ser lavado, muitas vezes não está sendo lavado numa água de potabilidade. E aí, quando eu boto mais água ao produto cárneo, eu vou dar mais condição de proliferação de micro-organismos. Então, o ideal é que ela não lave ao fazer a manipulação de pré-preparo dessa carne, seja para o ato que ela vai já fazer, a execução da preparação, ou seja para ela pré-preparar temperada para levar para ser acondicionada na geladeira. Outro ponto muito importante que a gente vê durante as nossas consultorias é o uso das pessoas lavarem o ovo para colocar dentro da geladeira. Sim, é mesmo. Né? Quer dizer que não pode, E aí isso é uma polêmica muito grande que gera muitas interrogações. Interessante. O ovo, é importante que esse ovo ele seja acondicionado dentro da geladeira, dentro de um recipiente plástico tampado, quando eu trago, seja do supermercado, seja de onde eu adquiri. Nada de colocar naqueles compartimentos que já tem o espacinho para você colocar o ovo, não, ali não. Por que não colocar ali, né? Porque quando eu abro e fecho a minha geladeira, ali é onde eu tenho a maior troca de calor. Então, meu ovo vai sofrer uma oscilação de temperatura muito grande. Sim. O que vai ocasionar com que esse produto ele fique subindo e descendo temperatura, tendo maior condições de ele vir a se estragar. Certo? Que coisa, gente. E aí, por que eu não posso lavar o meu ovo quando eu chego em casa para colocar na geladeira? Porque o ovo ele tem na sua casca poros. Quando eu lavo, eu abro os poros desse ovo, dou condições de penetrar micro-organismo nele. Quer dizer que ele já vem com a proteção, né? Isso. Então você não pode E aí interferir. o que eu faço? Eu só vou poder fazer a higienização desse ovo, né? Quando eu for utilizá-lo. Tá? E como é que é feita essa higienização? Eu vou usar o hipoclorito? Não, eu vou lavar apenas em água corrente, certo? Lavo bem a casca do ovo em água corrente. Se ele for utilizado para uma preparação de fritura, posso quebrá-lo. Se ele for utilizado cozido, eu também faço a necessidade de ser lavado anteriormente. Mas só na hora que for consumir, Só né, na Janaína? hora que eu for consumir, for fazer a preparação. Muito interessante. A gente queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi enriquecedora, a gente aprendeu demais. Já tem que voltar, viu, para trazer mais dicas, para que a gente não possa ficar aí cometendo erros, né, dentro de casa. Olha só, a gente tem um foco de contaminação dentro da nossa própria casa, justamente por não saber, não conhecer aí as melhores formas de manusear os nossos alimentos. Então fica a dica para quem está nos assistindo. Muito obrigada, viu, Janaína? Seja bem-vinda sempre. E a gente já espera que você retorne. Um beijo lá para todos que fazem parte do programa Seguros, viu? De alimentos. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho no próximo bloco. A gente tem mais vida boa, tem mais entrevistados tops para deixar a nossa tarde ainda melhor, viu? Eu te espero.